Senhor, nós te louvamos, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Mais um dia, Senhor Deus, desfrutando das tuas misericórdias, o ar respirando, esse sol maravilhoso. Agradecer ao Senhor que nós temos a roupa para vestir, temos um alimento para nossa mesa, temos uma casa, temos um teto. E muitas vezes isso passa despercebido. Às vezes reclamamos tanto por coisas tão pequenas, quando nós vemos pessoas passando tanta dificuldade, tanta luta, é que a gente para um pouquinho para ver o quanto que Deus tem. Fala conosco nesta manhã, que o nosso coração esteja sedento para ouvir a tua voz. Que nosso coração esteja alegre. A tua palavra diz que alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos estar aqui, Senhor Deus, nosso coração voltado para o Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos e entregamos a nossa vida, Senhor, como culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A letra dessa música, primeiro nós vamos cantar, fala
fraturou o mocinho do pé ontem e não está com a gente aqui. Está para deitadinha, né? Imagino que muita vontade de estar com a gente aqui. Então a gente vai estar orando, porque igreja é isso. É participar de um tempo de alegria, do outro, mas também de um momento de dor, de dificuldade. A gente precisa estar junto. A gente pode estar lá agora, todo mundo dentro do quarto, mas a gente pode orar por ela, o que é muito importante. E temos um Deus que está lá com ela. Então a gente vai entregar a vida da Maria para o diabo, a Bíblia para orar, vai entregar a vida da Maria para o Senhor, que esteja pronto o restabelecimento dela, que rapidamente ela esteja conosco aqui, que eu sei que ela tem um prazer muito grande para a alegria de estar aqui conosco. Senhor meu Deus, nós graças te damos por este momento que nós podemos olhar para ti no momento que mais precisamos, meu Deus. E nesta hora do nosso culto de hoje, nós queremos lembrar para nossa irmãzinha Marisa, ó Deus, tu sabes o quanto ela gosta de estar aqui, o quanto ela é valorosa, o quanto ela é preciosa para nós. O Senhor pode estar com ela neste momento, aonde ela estiver, lá na sua casa, que ela possa sentir o teu Espírito Santo para tocar também. Que o Senhor possa restabelecer a saúde, Senhor, da nossa irmã querida, e que logo em breve ela possa estar de volta aqui conosco para te louvar, para agradecer o teu santo nome. Resolve todas as coisas que ela precisava resolver, acalma a mente, acalma o coração, para que tudo corra, Senhor, conforme a tua vontade. Porque nós sabemos e compreendemos que nada acontece sem a tua permissão. Por isso, ó Pai, que nós possamos entender, Senhor, que acontece conosco a cada dia, que possamos te glorificar e te louvar, porque tu estás no controle da nossa vida. Obrigado por este culto maravilhoso, obrigado por essas pessoas que estão aqui, abençoe também aqueles que estão passando por dificuldades na saúde, a nossa irmãzinha visitante, que tem dores na coluna, a Rebeca, que tem dores na coluna, a dona Leonor também está gritada, que o Senhor possa ajudá-la e restabelecer a saúde dos nossos irmãos, para que nós possamos plenamente te louvar e agradecer o teu santo nome aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te promete. Essas promessas nós vamos cantar agora. Deus que cuidaria de nós. Mesmo Deus de lá, de Isaac, de Jacó, é o nosso Deus.
Graças a Deus que Deus tem
e eram 21h15, nós já estávamos de saída do hospital. Com raio-x, com consulta, com medicação, com receita para a bota. Ela não quis colocar o gesso, o médico até disse: não põe o gesso vai limitar. Então, a professora olhou lá uma botinha e repouso durante 2 meses. Deus foi tão bom que no caminho, falando de caminho, a menina disse: eu tenho aquelas crianças que eram do Henrique, sei lá onde é que elas vieram, não sei se são o mesmo dedo, não é? E depois fomos depois eu dizia: bom, mas como é que eu vou colocar esta bota? Tem que ser uma casa de dia, um sábado e amanhã o médico disse: tem longo, você vai lá, está aberto. Ele entrou no site e está aberto até amanhã. Então fomos ao Colombo, e ela cheia de dores, consegue imaginar, fomos ao Colombo, e no caminho ela ali, olha, vale a pena porque Deus já nos abençoou com uma bota. Enfim, então Deus é refúgio em tudo. Nunca nos deixa. E a mensagem de hoje é uma reflexão acerca disso. De onde temos nós colocado as fundações da nossa vida, os fundamentos da nossa vida? Atribuir como título desta mensagem, pensando nas fundações humanas e nas fundações de Cristo, e pensei em vida ou vidas nas fundações erradas. Se a tua vida fosse um edifício como este, o que a faria derrubar ou desabar? A tua fé seria um tropeço para que isso acontecesse? A opinião dos outros é tão importante para ti ao ponto de também causar ruínas na tua vida? Imagine um prédio magnífico como este. Nosso espaço, temos colunas. Acham que essas colunas têm importância na sustentação de todo este edifício? Claro que ele é belo por fora, vidros, bonito, mas se não tiver boas fundações, as primeiras dificuldades, ele cai. Por fora parece sólido, perfeito, admirável, mas por dentro é algo que nós não conseguimos identificar. Uma fundação mal preparada, um solo frágil, uma construção com materiais de qualidade inferior. Isto tudo contribui para que um edifício venha abaixo. Vem com a tempestade, vem o vento, vem a chuva, com um abalo sísmico, aquilo que parecia inabalável desmorona-se em segundo. Mas eu não estou a falar de construções de tijolos. Onde os seus fundamentos são construídos muitas vezes em situações frágeis, como elogios, fama, status, aparência. A sociedade em busca do melhor ângulo da fotografia, do like, de ter mais visualizações nas redes sociais. Tudo fachada, tudo vivido com base em provações humanas, até que chega o dia da tempestade. Mas irmãos, ele chega sem aviso. Pode ser num programa que tu faças de passeio com a tua esposa, num caminho que tu já o fizeste centenas de vezes, até com pessoas mais perigosas, tipo a Kézia, que vinha andar e dizia: pastor, é no terceiro, eu tenho que tirar, pastor, tem que tirar para fora, naquele chão todo perfeito. Ontem não contávamos com nada disso, e uma fratura no pé que levará algum tempo para se resolver. Pedro, ele escreve, nós estamos a estudar na primeira carta, ou primeiro epístola
ser perseguida, a igreja de alguma forma vulnerável. E ele lembra a esta igreja de que nós não podemos edificar a nossa vida com base na aprovação humana. Nós temos que ter bons fundamentos. E Pedro aponta esses fundamentos para Cristo. E ele usa uma metáfora da construção, dizendo que Cristo é a pedra viva, que os homens rejeitaram, mas que foi escolhida por Deus. Esta pedra viva é a fundação sólida, que não falha, mesmo sob pressões extremas, ela não falha, e é sobre esta pedra viva que Deus edifica a sua igreja, que Ele constrói vidas usando pessoas. E Pedro vai dizer que se Cristo é a pedra viva, nós também, ele vai dizer, vocês também são pedras vivas. Ou seja, nós fazemos parte deste mesmo edifício onde Deus está a construir a sua igreja sobre esta rocha inabalável que é o próprio Jesus. Então vamos ver o que é que Pedro diz nestes capítulos. 1 Pedro, capítulo 1 e 2, é um dos capítulos que, por volta da altura da reforma, um pouquinho depois, quando se começou a catalogar livros antigos e, de alguma maneira, tornar mais simples a identificação dos escritos, porque imagina-se vários rolos da lei, sem versículos, sem capítulos, sem nada, era muito difícil identificar um texto. Então, e não é só da Bíblia, tá? Toda a literatura antiga, que também é afeta. Então, decidiram catalogar, dividir em capítulos, posteriormente dividir em versículos, porque ajuda, certo? Hoje é fácil dizer, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Agora, imagine isso tudo em rolos, é uma loucura. E então, mas estes dois capítulos é um dos que a crítica textual de interpretação da Bíblia entende de que ele poderia ter sido dividido diferente. E eu acredito que sim, estudando o texto, poderia ser, de fato, o capítulo 1 terminar ou incluir os versos 1 e 2. Porque se o irmão ler, é uma conclusão. Paulo começa o verso 1 do capítulo 2 dizendo, portanto, ele está concluindo um pensamento que foi quebrado por esta divisão. Mas se lêssemos assim, por exemplo, a partir do versículo 24 do capítulo 1, como o profeta diz, imortal, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, como o profeta diz, o ser humano é como uma erva, e todo o esplendor é como as flores que morrem, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é boa nova do que nos foi anunciada. Portanto, a única maneira da palavra de Deus ser semeada, encontrar fundamentos, é deixar toda maldade. Então Pedro começa por dizer, deixem de lado, eu estou a usar essa tradução do livro que gosto, então ela diz, deixem toda maldade e todo engano, ponham de paz a falta de sinceridade, o ciúme, o falar mal uns dos outros. Deixem de lado a maldade. É uma instrução prática, urgente. Se de fato tu queres construir a tua vida, se de fato tu queres construir o teu fundamento, mesmo nessa vida passageira, porque ele diz, o ser humano é como a erva, seca-se e morre. E neste tempo, nesta vida, constrói a tua vida com bons fundamentos, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ele vai dizer, mais à frente no capítulo 2, que nós devemos ser como bebés, que desejam a
fundamenta a tua vida na palavra de Deus, porém, é muito importante tirar as situações da tua vida que vão tapar esta palavra. Lembra-se de Jesus, a palavra do bom semeador? Ele disse que a palavra que cai no meio do caminho, pássaros vêm com a palavra que cai na rocha e os espinhos, a palavra que cai à beira do caminho, mas não cria raízes, e o sol vem, queima e não frutifica. É a mesma ideia de Pedro. Há coisas que estão em nós que vão sufocar aquilo que é o desejo de Deus em estabelecer a sua palavra em nós. Então, põe de paz. A vida cristã começa por desprendermos de coisas que nos amarram. Geralmente pensamos que a vida cristã ela começa quando nós iniciamos uma vida eclesiástica religiosa, ou que iniciamos por meio do batismo, de fé. Mas não, a vida de fé com Deus, ou a vida cristã, começa em deixarmos de lado tudo aquilo que não pertence, desprendemos do pecado, da hipocrisia, maldade e engano. Pedro é como se estivesse a dizer que, em busca da aprovação dos homens, tu negocias questões que são inegociáveis da vida cristã. Pelo fato de não ficares mal visto perante as pessoas, tu negocias princípios de fé e daquilo que recebemos da Bíblia, ou manipulas, ou mentes para parecer bem aos olhos dos homens e do mundo. Hipocrisia, viver como máscaras, apresentando uma imagem que de fato não temos. Deixe de lado toda a maldade e todo o engano, ciúmes, inveja, olhar para o outro, medir-te a ti com a medida do outro, com as conquistas do outro, e não com a nossa identidade que temos em Cristo. Sabe, meus irmãos, a igreja aqui no primeiro século está a ser perseguida. Ela teve que sair por todas as cidades do Império Romano e até fora dela, porque o Império Romano e pessoas judeus estão a perseguir para matar. E Pedro está a dizer assim: olha, tu podes estar com o sentimento de que afetou o coração de Azar. Será que vale a pena viver mesmo para Deus? Que Deus é este que nos manda embora da nossa terra, e nós não conseguimos lá voltar com tantas pessoas que nos querem matar? E começas a olhar a vida aos olhos das bênçãos que o outro tem, e esqueces de ver a tua identidade. E Pedro mais à frente ele vai reforçar essa identidade. Vocês são sacerdotes, mesmo forasteiros, mesmo dispersos, mesmo perseguidos, vocês não perderam a identidade. Vocês têm valor no Senhor. Então o valor que o mundo vos atribui é insignificante para o valor que Deus te atribui. E a comparação que ele vai fazer é aquilo que é o valor dos homens para Cristo e aquilo que é o valor de Cristo para Deus. A pedra que os homens rejeitaram, Cristo é a pedra que Deus escolheu para ser a coluna principal da sua igreja. Imagine um prédio, esse edifício. Ele não está tão luxuoso, certo? Mas imagine, olha, ontem passei num hotel, acho que era um prédio, em frente ao Campo Pequeno. Acho que é o prédio mais bonito que eu vi em Portugal até hoje. Ele é todo branco e tem umas faixas assim em ferro que fazem tipo um X de fora a fora dele, em tubo preto. Então imagina, branco, preto, para ver por agora. Mas lindo prédio, lindo. E eu pensava, né? Aqui na mensagem ontem, quando eu li aquele prédio, imagina só esse prédio lindo, extraordinário, e as colunas todas de madeira apodrecida. O que será deste prédio quando de fato as dificuldades da vida chegarem? Por fora parece ser seguro, mas a primeira tempestade
E a tempestade chega. Pode ser a crise numa saúde, pode ser o desemprego, pode ser uma perda inesperada, uma notícia desagradável, e tudo se vai, tudo cai. Assim é a vida cristã também. E é perigoso ter uma vida cristã de aparência de alguma segurança, mas por dentro fragilidade. Examina os teus pilares internos. Quais as colunas têm sustentado? Quais âncoras de facto te dão segurança? Quais os hábitos de comportamento que demonstram esta segurança, este refúgio? Eu quero te dar aqui algumas dicas. Colunas fortes, uma vida de oração. É firmar a vida e a construção da tua casa espiritual por meio da oração. Há situações na vida, meus irmãos, que uma noite de descanso resolve, certo? Mas há situações na vida que só se resolvem de joelho de um coração forte, submisso. Porque tu dormes, tu descansas, mas o teu cérebro está. E há coisas que só se resolvem de joelho de oração para Deus. Há promessas de Deus na sua palavra. E nada foge, nada escapa. Ontem eu olhava constantemente no relógio, que eu para a Marisa, ela dizia assim: já falamos com o Felipe, já contamos e está tudo certo, mas não sabemos quando e que horas é que vai ser o atendimento. Sabe, eu dizia assim: Deus, sabes que o Cronos, porque no grego há coisas que a gente não sabe no grego. Ontem, quando levávamos o Felipe para Lisboa, porque ele fez uma viagem rápida, foi de manhã e veio no final do dia para o Porto. Então, quando levava, eu estava a falar com ele, porque ele estava a dizer: estamos já em cima da hora, e eu dizia assim: filho, a Bíblia há duas palavras para tempo. Há o Cronos, que é o nosso tempo, é o tempo do cronômetro, e é o Kairos. E ontem lá no hospital, olha, de manhã eu falei para o meu filho: calma, porque no Kairos vai dar tudo certo. Eu dizia para ele de manhã, e à noite Deus estava a dizer isto para mim. Mas tu não disseste que o Kairos é que controla? Descansa. E a partir deste momento eu digo: bom Deus, tu sabes que o nosso tempo pronto é apertado, mas no teu Kairos descansamos. Descansar em Deus é de fato confiar na sua promessa. E a sua promessa nós encontramos muito na palavra dele. Então, vida de oração, vida constante de relacionamento com a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho, instrução, direção, correção. Ela é a palavra de Deus. Então devemos viver com este fundamento da nossa vida. Quantas decisões tomamos porque não oramos? Depois temos de orar a Deus, pedindo que Deus resolva as decisões que nós tomamos. Pedro revela-nos que a nossa vida devemos remover os pilares humanos e colocar os pilares de oração, vida com a palavra de Deus, vida cristã com o Senhor. Depois, não acaba aí. Ele diz: então, já que tu tens as bases, já sabes quais são as colunas, a oração é a palavra de Deus, então agora é preciso firmar isto em algo. E ele diz nos versos 4: achegue-se a Cristo, que é a pedra. Então, tu tens as tuas colunas, então agora afincas na rocha que é Cristo, na pedra viva
colunas que não fazem parte desta construção, e quando elas vierem, elas vão destruir a tua vida. Escolhe as colunas da vida com Deus, palavra de Deus, oração, vida com o Senhor, e aí com elas afincas na rocha que é Cristo. Ele é a pedra viva. Pedro está a dizer: acheguem-se a Cristo, que é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida e de grande valor para Deus. Veja o que ele diz no verso 5: vocês também se tornarão pedras vivas. A partir do momento em que tu já despiste das colunas que nada servem, estás munido das colunas da fé e afincas em Cristo, tu passas a ser nesta construção a mesma coisa que eu, pedra viva, pela qual Deus escolheu expandir, edificar uma casa espiritual. Pedra, o que vem à nossa mente? Firmeza, dureza, fundamento, estabilidade. Viva, o que vem à nossa mente? Ativa, contínua, capaz de sustentar. Viva, porque ela é uma pedra viva. Então, uma pedra viva gera vida. Gera vida naqueles que se apegam a ela. Rejeitada pelos homens, preciosa para Deus. Aponta para um paradoxo. Porque se é assim, se Cristo é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens e escolhida para com Deus, e ele diz que nós também nos tornamos pedras vivas, consequentemente, o que é que nós vamos esperar do mundo? Rejeição. Porém, aos olhos de Deus, somos escolhidos e grandes. Este é um paradoxo da igreja. A vida com Deus implica muitas vezes desprezado pelo mundo, despreza, mas também sermos desprezados pelo mundo. E o Cristo lá na cruz, o seu sofrimento, a sua humildade, é a essência da nossa vida. Cristo é o nosso alicerce, em contraste com as fragilidades dos pilares. Cristo como fundamento, apesar da perseguição que eles estão a seguir, apesar de eles estarem a ser rejeitados pelos homens, porque é isto que está a acontecer com este povo, com esta igreja, com este Pedro, eles são pedras vivas e preciosas aos olhos de Deus, ligados a Cristo, tornando-nos instrumentos vivos do reino do Senhor. Construtores antigos rejeitavam pedras. Eu lembro quando cheguei a Portugal, em 2000, o meu cunhado e mais algumas pessoas, eles trabalhavam, então o shopping da Almada estava a ser construído aos estradas dos acessos, e ao lado das paredes fazem aqueles cercados de arame com pedras, certo? Eu lembro que eu fui uma vez, estávamos cá 2 dias, fui ver como é que isto era arrejado. Há um especialista que pega esta não, mais agilidade. Há pedras que ficam na fachada ou em cima, elas têm que ter a forma certa. E é ainda muito comum, ver aí os torcedores, né, eles fazem umas pedrazinhas, eles escolherem pedras, porque há pedras que não devem fazer parte desta obra. E antigamente era muito comum essas pessoas colocarem pedras imperfeitas. Mas a metáfora de Pedro é: Deus escolheu justamente essas pedras, ou esta pedra, para sustentar o seu plano, para sustentar o seu reino presente e ainda a vida. Então, meu irmão, não preocupes com a aprovação humana. Aceita que a rejeição pode ser nada mais do que um processo de alinhamento da tua vida com os planos de Deus. Permita que Ele transforme as tuas imperfeições em pilares de resistência
desde que esteja firmado na rocha, no Cristo. Às vezes eu me sinto peixe fora d'água, no meu trabalho, com os amigos, com os meus colegas, com os outros, eles vão jantar, e as conversas, e a postura, e a forma, e a fala, e dizem, poxa, eu sei que é importante estarmos juntos, porque criamos laços, mas às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Estou, mas não estou, porque não tem a ver comigo. Eu não sei se tu às vezes te sentes assim, também na tua área. Nunca te esqueças que mesmo desde pequeno, continuas a ser pedra viva, capaz de gerar vida, de resistir às tempestades e de ser as dificuldades que temos diante de nós. Pedro, ele continua nesta questão, desenvolvendo mais o que é essa pedra viva, o que é que de fato somos em Cristo. Ele vai dizer que uma vida sem Deus é uma pedra de tropeço, uma rocha que nos faz cair, no verso 8, citando o profeta Isaías. Ele diz que muitos tropeçaram porque não deram ouvido a palavra de Deus. Então, quem não tem como coluna do fundamento da vida cristã a palavra de Deus, tropeça e cai. Então é importante tu perceberes, te relacionares com a palavra de Deus e dares ouvido a ela. E aí ele vai no verso 9. Por que é importante firmarmos em Cristo? Verso 9. Mas vocês são família escolhida. Diante dos bilhões que existem na humanidade, éramos mais de 7 bilhões, Deus escolheu para fazer parte da família. Não é qualquer um. Em outra tradução, vai dizer: vocês são o povo. Vocês são os sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido. Nesta tradução diz: vocês são a família escolhida por Deus, são os sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar. Então a ideia aqui é que tu rejeites colunas da tua vida que só vão, quando chegar a tempestade, vai ruir a tua vida. Deixas de lado, pega as colunas da oração, coluna da palavra de Deus, diariamente bebe deste leite espiritual, porque se tu ficares sobre esta rocha, tu passas a ser também esta pedra viva, capaz de anunciar o reino de Deus. O mundo vai te rejeitar, mas tu és precioso para com Deus, tão precioso que Deus vai dizer: a partir de agora tu faz parte do meu povo, da minha família, são os meus sacerdotes. E o que era a figura do sacerdote no Antigo Testamento? Era a representação de Deus perante o povo. Então Deus está a dizer: vocês não só são da minha família, fazem parte do meu povo, mas me representam. São os meus representantes neste mundo. E qual o propósito desta representação? Mostrar aos outros a grandeza de Deus. O quão grande é o meu Deus. Mostrar ao mundo o quão grande é o meu Deus. Ao ponto de dizer às pessoas que elas estão em fé. E por meio da nossa fé, por meio das colunas da nossa vida, por meio do relacionamento que temos com a palavra de Deus, de sermos luz, as pessoas possam ver em nós a pedra viva, clamando, e se aproximarem de Jesus e construírem as suas vidas tal como Deus assim o quer. Pedro conclui esta parte do capítulo 2, falando-nos da nossa identidade. É preciso resistência do Espírito. E ele enfatiza 3 dimensões dessa identidade. Primeiro, povo escolhido. Ou seja, Deus nos chamou a um propósito eterno. Não foi um acidente. É plano de Deus. Somos
intercessores, servos, testemunhas, nação santa, viver para Deus, separados do mundo, vivendo a sua santidade. Pedro tem como é que eu vou dizer, um tom bastante pastoral nesta carta. Por que está a falar à igreja que está dispersa? Pedro não sabe sequer onde esta epístola irá chegar. Quem irá ler? Então ele está fazendo uma abordagem geral, encorajando como um pastor, dizendo: Igreja de Jesus, mesmo perseguidos, mesmo em menor número, mesmo assolados, nós não pertencemos a este mundo. Nós devemos nos distinguir deste mundo. Não viver de aparência, mas viver com o caráter de Cristo. O caráter de Cristo tem que ser exalado através da nossa vida. E é preciso resistência. É preciso força. É preciso atividade. Viver uma vida para declarar a glória de Deus em meio às pressões que vivemos. Imagina, meu irmão, numa cidade, estás a voar de avião à noite e tu olhas e vês luzes acesas, um aglomerado de luzes que brilham. É como se cada luz daquela representasse uma vida com Cristo. Quanto mais luzes acesas, mais iluminação tem. Por que é que este povo hoje não entende a palavra de Deus? Eu acredito, defendo isto, que nunca houve tanto acesso à Bíblia como Deus. A Bíblia diz tudo da mulher, do homem, do pastor, do ministro, eu sei que partido do discípulo, da Bíblia como aplicação financeira, há de tudo. Há de tudo. E por que há tanta ignorância? Eu acho que nós, como igreja, eu digo nós, de modo geral, não estamos a afincar esta coluna de relacionamento constante com a palavra de Deus. E o que acontece? Se eu não me alimento, como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou dizer ao outro o que é certo, se eu não sei o que é certo? Como é que eu vou encorajar alguém acerca das promessas de Deus, se eu não conheço as promessas de Deus? Se eu não sei as promessas de Deus? Se eu não sei sequer um versículo de cor, como às vezes uma fonte de alimento para aquele que tanto precisa? Quanto mais luzes acesas, ou seja, vidas firmes em Cristo, mais o mundo, mais a cidade vai brilhar. E assim tem que ser a igreja. Cada crente é um luzeiro deste mundo. Então, viva com consciência da tua identidade. Resista à cultura que tanto te quer engolir. Viva com o testemunho de Deus, de palavras e lábios, mas também e principalmente com o compromisso. Você está a viver como pedra viva? Ou você está a construir a tua vida sobre a areia? O sol não pode dar sustentação. Cristo é a rocha. Eu comecei com uma pergunta: se a tua vida fosse um edifício, o que é que tu poderia fazer por ele? Eu volto a perguntar: se a tua vida fosse um edifício, onde estás a construir os teus fundamentos? Onde é que está a colocar a base da tua fé? Vida construída sobre pilares humanos, de fama, de sucesso, de likes e tudo mais. Quando a tempestade vem, tudo se destrói. A vida construída sobre Cristo, a pedra viva, com as colunas da oração, da leitura da palavra de Deus, do alimento da palavra de Deus, vida construída sobre a identidade que Cristo nos disse, nada nos pode. A tempestade virá, e ela virá.
E tu não apenas vai resistir, mas vais triunfar a glória de Jesus. Hoje, então, tu precisas decidir. Quero terminar com duas perguntas. Primeiro, continuarás a construir a tua vida sobre os pilares humanos? Ou queres construir a tua vida sobre os pilares? Ou tornas-te uma pedra viva, firme em Cristo, resistente às tempestades e útil para o reino de Deus, mas precioso para Ele? Ou tu continuas a construir a tua vida cheio de glamour, cheio de hipocrisia, recebendo aprovações dos homens, porém sendo rejeitado por Deus? Pedro, nesta carta pastoral, apesar do povo disperso, o seu encorajamento foi: não é, Deus está aí, está na área. Sabe, é a mensagem que muitas vezes vamos ouvindo hoje, se tu ligares na internet. Vai dizer: Deus tem o melhor desta terra. Ele poderia, e ele seria justo ele dizer isso para ele. Meus irmãos, Deus está conosco. Não, ele disse, em nenhum momento ele diz: olha, esta situação vai mudar. Em nenhum momento nesta carta. Pelo contrário, ele vai dizer: mesmo que essa situação permaneça, ou mesmo que essa situação se transforme para pior, porque vai transformar para pior na história da igreja, não esqueças quem tu és. Não te esqueças que onde tu estás, tu és a pedra viva. Mesmo debaixo do fogo, mesmo debaixo da tempestade, tu és a pedra viva, firmada na rocha, que os homens rejeitaram, mas que Deus escolheu. Então firma a tua vida, faz dele um bom grande, confia nas promessas dele, quando cantamos nesta manhã: refúgio bem presente, refúgio constante, refúgio santo. Confia e deposita a tua vida no Senhor. Tu és família de Deus, tu és sacerdote de Deus, tu és povo adquirido, nação santa, para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para o seu reino. Refúgio bem presente. Este é o nosso Deus. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ministra a tua palavra na nossa vida, Deus. Não queremos ser somente ouvintes, meros ouvintes. Queremos que ela encontre em nós corações frutíferos, solo fértil, e que ela produza raízes profundas para a glória do teu nome. Sabemos que não é fácil viver no nosso tempo. O Senhor nos precaveu que no mundo iríamos ter aflições, e no mundo iríamos ser perseguidos, iríamos ser odiados por causa do teu nome, que iriam muitas vezes invadir as nossas casas. E há muitas formas do inimigo invadir as casas. No passado, em algumas regiões ainda, literalmente isso acontece. Mas o inimigo invade as nossas casas, as nossas vidas, de tanta forma. Uma conversa imprópria, um pensamento indevido, um comportamento inadequado. Tudo isto são portas que muitas vezes abrimos, e essas portas tornam-se muitas vezes pedras de tropeço. Ajuda-nos com o teu Espírito a retirar de nós toda a maldade, toda a falsidade, e que possamos construir as nossas fundações na terra de Deus. As fundações para nós é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra de Deus, é uma vida de confiança nas tuas promessas, é viver para ti, para a tua glória e para o teu. Confirma em nós, Deus, esta palavra, e onde nós estivermos, nunca possamos perder a consciência de quem somos. Somos o teu povo, fazemos parte da tua família, somos a tua igreja, somos as
direcionaram o caminho. Somos as cidades de refúgio que apontavam o caminho para a pessoa ter abrigo do vingador da morte. Nós somos essas placas que apontam a cidade de refúgio. Só é possível com uma vida piedosa de Deus. Confirme em nós, no nosso coração, na vida da igreja, hoje e para todos sempre. Quando a tempestade se levantar, você vai estar firme onde? Eu só falo sobre isso e ele não falou mais um jantar, agora ela também fala sobre isso. Ponho minha fé em Cristo, dê-lhe coragem de estar. Vamos louvar a Deus?
alunos, muito tempo para os professores, né? Então, que a gente possa estar agora nesse momento, fechando o laboratório, vamos entregar a vida dos nossos professores, dos nossos alunos, que procurem ser os melhores. Em tudo que fizerem, façam com excelência, tanto os alunos quanto os professores, para que a gente possa representar que somos pedras vivas. E ficar em Deus, a gente também vai ser como Ele, firme, vivo, seguro. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este culto, por esse momento, Senhor, de adoração a Ti. Só o Senhor merece, só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. O Senhor é a pedra, Senhor, angular, a pedra viva, onde precisamos ficar, Deus, a nossa vida em Ti, para sermos seguros, para sermos, ó Deus, vivemos tranquilos quando a tempestade chegar. Porque sabemos que ela vai vir. Não sabemos o dia nem a hora, mas ela virá. Mas quando estamos firmes em Ti, pode vir o vento, pode soprar força, mas nós estaremos firmes em Ti. Guarda a vida dos nossos professores, guarda a vida dos nossos alunos, ó Deus, que estão aqui. Servos, Deus, que eles façam a diferença onde eles estiverem. Tanto professores quanto alunos, que todos que virem, todos que virem, possam perceber, possam ver. Esse professor é diferente, esse aluno é diferente. Ele tem